O mundo de Julian Thorne era feito de vidros fumês e ar-condicionado, um deslizar silencioso pelas ruas da cidade no banco traseiro de um sedã preto reluzente. Ele via o mundo como uma série de pontos de dados, transações e potenciais ameaças. Do seu casulo estofado em couro, ele anotou, uma jovem parada, derrotada, na calçada em frente a uma farmácia, os ombros curvados de uma forma que denunciava uma esperança recém-extinguida. Ele sentiu uma pontada estéril e familiar de pena, daquele tipo que se sente por um problema que não é seu. Pensou que ela fosse apenas mais um rosto no interminável mosaico da luta urbana, uma imagem passageira a ser esquecida antes que seu carro alcançasse o próximo cruzamento. Estava enganado. Não fazia ideia de que a jovem, chamada Elara, carregava mais do que apenas uma bolsa gasta. Dentro de seus limites poídos havia um segredo, uma centelha de genialidade tão profunda que continha a chave para salvar todo o império dele. Não poderia imaginar que aquele encontro ao acaso, aquele olhar momentâneo de piedade indiferente, seria o primeiro tremor de um terremoto que destruiria seu mundo e o reconstruiria em algo que ele jamais imaginou possível. Elara Vance tinha 22 anos, mas carregava o cansaço de alguém muito mais velho. Sua vida era um ato frenético e delicado de equilíbrio, vivida em um pequeno apartamento de 2 cômodos onde o cheiro de repolho fervido e livros antigos pairava perpetuamente no ar. Esse espaço reduzido era o seu universo inteiro, que dividia com a irmã mais nova, Lena, de 10 anos. Lena era frágil como um sopro, com olhos que guardavam a sabedoria de estrelas antigas, mas um corpo traído por uma cruel e crônica doença respiratória. Sua respiração era um sussurro constante e raso, um ritmo frágil que ditava cada momento da existência de Elara. Nem sempre tinha sido assim. Houve um tempo, apenas alguns anos antes, em que o futuro de Elara parecia de um brilho ofuscante. Ela fora um prodígio, um nome sussurrado com reverência nos corredores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Sua mente funcionava de maneiras que deixavam os professores atonitos, enxergando soluções elegantes em teias de complexidades impossíveis. Ela havia sido a estrela contemplada com a prestigiosa Bolsa Thorne, um prémio financiado por um gigante da tecnologia chamado Corporação Attar. Mas aquela vida desaparecera num instante. A morte repentina dos pais, em um trágico acidente, a deixou como única responsável por Lena. A saúde cada vez mais debilitada da irmã exigia cuidados constantes e remédios de custo astronômico. O universo da física teórica e da engenharia avançada desabou, comprimido na sufocante realidade de aluguéis atrasados e receitas médicas. Elara largou a universidade, trocando seu potencial ilimitado por uma rotina exaustiva de empregos braçais. Agora, sua genialidade estava confinada às horas silenciosas da noite. Sua bolsa de lona gasta, um relicário dos tempos de universidade, era seu laboratório portátil. Não continha livros ou maquiagem, continha seu verdadeiro eu. Guardava ali uma maravilha feita de peças reaproveitadas e engenhosidade desesperada, o protótipo inacabado de um gerador pessoal de água atmosférica. Um dispositivo nascido de um sonho, fornecer água potável aos mais vulneráveis do mundo. Lately, porém, vinha canibalizando suas peças intricadas para tentar criar um nebulizador mais eficiente e potente para Lena, um que pudesse levar o medicamento mais fundo nos pulmões frágeis da irmã. A bolsa pesava com o peso da genialidade de Elara, e mais ainda com o fardo do seu amor. Julian Thorne, aos 45 anos, era o arquiteto de um império digital. Como diretor executivo da Corporação Attar, comandava uma rede global de satélites, servidores e softwares que pulsavam com o fluxo incessante da vida moderna. Seu escritório era um testemunho de seu reinado, uma expansão minimalista de vidro e aço no andar mais alto de um arranha-céu que perfurava as nuvens. Dali, a cidade abaixo parecia uma placa de circuito, um sistema ordenado que ele podia entender e controlar. Sua vida era de eficiência implacável e sucesso calculado, uma fortaleza erguida para protegê-lo da desordem das conexões humanas. Essa fortaleza havia sido construída tijolo por tijolo de dor. Anos antes, seu primeiro grande empreendimento fora roubado por um sócio carismático a quem considerava um irmão. A traição abriu um abismo de cinismo em sua alma. Reconstruiu sua fortuna com sede de vingança, mas o custo foi um estado permanente de suspeita. Confiava em dados, não em pessoas. Sua vida pessoal era tão estéril quanto seu apartamento na cobertura. Um divórcio amargo lhe ensinara que até o amor era uma transação, da qual ele saíra pagando caro demais. Agora, sua única companhia era o zumbi debaixo dos servidores e o vazio corrosivo que o sucesso nunca conseguira preencher. Era poderoso, respeitado, e totalmente, profundamente só. E estava à beira de uma crise que ameaçava transformar tudo o que havia construído em pó. O carro preto ronronava junto ao meio-fio, mas Julian permaneceu sentado, com o olhar fixo na cena diante da farmácia. Observou Elara voltar ao balcão, as mãos estendidas em súplica silenciosa. Contava uma pequena, patética coleção de notas amassadas e moedas gastas. O farmacêutico, um homem de rosto cansado, mas não cruel, apenas balançou a cabeça. O gesto era definitivo.
Os ombros de Lara desabaram, a última centelha de luta drenando dela. Recolheu seu dinheiro miúdo, os movimentos lentos e derrotados. Um impulso estranho, sem nome, impediu Julian de ordenar ao motorista que seguisse em frente. Ele, um homem que otimizava cada segundo do dia, permaneceu ali, assistindo ao pequeno drama de uma estranha se desenrolar. Quando Lara empurrou a porta de vidro e voltou para a calçada, seu caminho cruzou com o dele olhando para o chão, perdido em sua dor, esbarrou diretamente em Julian, que abria a porta do carro. A colisão foi leve, mas sua bolsa de lona escorregou das mãos. Caiu no asfalto com um tilintar metálico abafado, a aba se abrindo de repente. Por um instante fugaz, o conteúdo ficou exposto. Julian não viu uma carteira ou chaves, mas um emaranhado denso e caótico de fios, placas de circuito expostas e um dispositivo peculiar em forma de ventilador, ligado a uma série de bobinas de cobre. Era rudimentar, mas seu olhar treinado captou o brilho de processadores de alta qualidade e um arranjo lógico nada amador. Sua mente, condicionada por anos de guerras corporativas e paranoia, saltou para a conclusão mais sinistra. A espionagem industrial era desenfreada. Sua empresa era um alvo perfeito. Ele olhou do estranho dispositivo para o rosto pálido e assustado dela. "O que é isso?" exigiu, a voz afiada e fria. A pergunta era uma acusação. Algum tipo de escuta. Um coletor de dados. Seu segurança, Graves, um homem corpulento, moveu-se imediatamente para o lado dele, postura ameaçadora. E Lara se encolheu como se tivesse levado um tapa. O rosto, já pálido de preocupação, corou de vergonha profunda. Ajoelhou-se às pressas, as mãos trêmulas enfiando os componentes de volta na bolsa. O emaranhado de fios parecia um ninho de culpa, as placas de circuito como provas de um crime que ela não cometera. "Não", balbuciou, sem ousar encará-lo. "Não é nada. Me desculpe. É só, pessoal." Levantou-se apressada, abraçando a bolsa contra o peito como um escudo, e se afastou rapidamente, desaparecendo na multidão anônima da tarde sem olhar para trás. Julian ficou parado, a imagem do dispositivo gravada em sua mente. Era um enigma, e Julian Thorne odiava enigmas sem solução. De volta ao silêncio refrigerado do escritório, Julian não conseguiu se livrar da visão da garota e de seu estranho aparelho. O design era desorganizado, mas a arquitetura central que vislumbrara era inusitada, até brilhante. Aquilo corroía. A paranoia, em seu mundo, era instinto de sobrevivência. Chamou Graves. "A garota de hoje à tarde", disse, em tom plano. "A que esbarrou em mim na frente da farmácia. Descubra quem ela é. Quero saber o que carregava e porquê." Graves foi eficiente e discreto. O relatório chegou à mesa de Julian em menos de 24 horas. E não era nada do que ele esperava. O nome dela era Lara Vance. Não havia ficha criminal, nem ligação com corporações rivais. Morava em um cortiço decadente no esquecido setor oeste da cidade. Trabalhava em 2 empregos, um turno noturno limpando prédios de escritórios e, nos fins de semana, fazia entregas de supermercado. E tinha uma irmã mais nova com uma condição médica grave. O relatório trazia até uma foto granulada de Lara ajudando uma menina pequena e frágil a entrar em um táxi, em frente a um hospital infantil. Não fazia sentido. Uma faxineira com uma irmã doente não poderia construir eletrônicos sofisticados e personalizados. A dissonância era grande demais. Julian, um homem que confiava apenas em seus próprios olhos, decidiu quebrar sua própria regra de ouro, aventurar-se no mundo fora da sua realidade controlada. Pegou seu próprio carro, um esportivo prateado e elegante que parecia ostentoso e deslocado nas ruas esfareladas do bairro de Lara. Estacionou a uma quadra e foi a pé, sentindo a aspereza do asfalto através dos sapatos italianos caros. Encontrou a biblioteca comunitária que Graves mencionara no relatório. Espiando pela grande janela empoeirada, viu-a. Ela não estava esfregando pisos ou arrumando estantes. Estava sentada a uma mesa comprida, rodeada por meia dúzia de crianças, todas inclinadas com atenção fascinada. Estavam reunidas em torno de um conjunto de computadores velhos e doados. E Lara apontava para a tela, a expressão animada e cheia de uma paixão suave e concentrada. Estava ensinando as crianças a programar. Sua voz, ainda que abafada pelo vidro, carregava calor e clareza que prendiam seus pequenos ouvintes. Transformava uma ideia complexa em algo simples, uma linha seca de código em uma espécie de encantamento. Julian ficou observando, sem ser notado, por quase uma hora. Algo estranho despertava em seu peito. Um sentimento que não experimentava havia anos, admiração. A descoberta na biblioteca foi o fio solto que, puxado, desfez todo o mistério. De volta ao escritório, Julian iniciou uma investigação mais profunda, com recursos normalmente reservados para selecionar executivos de alto escalão. Os resultados atingiram-no como um golpe físico.
Ilara Vance. Ex-estudante do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Seu histórico acadêmico não era apenas perfeito, era lendário. Notas máximas nos cursos mais exigentes de engenharia quântica e ciência da computação. E então ele viu, bolsista da Bolsa Julian Thorne para inovação. Sua própria empresa havia financiado a educação dela. Ele continuou a ler, as mãos ficando frias. Encontrou seu perfil acadêmico, uma lista de artigos teóricos publicados que haviam vencido prémios estudantis e atraído a atenção de grandes nomes da academia. Um deles, intitulado Compressão Fractal Assíncrona, um modelo inspirado em mecânica quântica para conjuntos dinâmicos de dados, fez Julian prender a respiração. Imprimiu o artigo, as mãos tremendo levemente. Leu o resumo, depois a introdução, e então as equações complexas que fluíam pela página com uma elegância aterradora. Era a solução. A solução elegante e impossível para a maior crise que sua empresa já enfrentara. A crise na corporação Atari era uma bomba-relógio. O Nexus, seu projeto principal, era uma rede revolucionária de satélites globais, criada para fornecer dados instantâneos e de alta largura de banda a todos os cantos do planeta. Era o magnum opus de Julian, o projeto que consolidaria seu legado. Bilhões haviam sido investidos. O lançamento estava marcado para dali a menos de uma semana. Mas, no núcleo do sistema, havia surgido uma falha catastrófica. O algoritmo de compressão de dados, o coração da rede, estava falhando. Nos testes de stress, corrompia dados em ritmo exponencial. Pacotes de informação simplesmente desapareciam. Sua equipe de engenheiros de ponta, doutores das melhores universidades, trabalhava sem descanso havia 2 semanas. Estavam exaustos e sem saída. O problema era um fantasma no código, um erro fundamental de lógica que ninguém conseguia localizar. Adiar o lançamento seria desastroso, atraindo fiscalização e pânico no mercado. Mas lançar com a falha seria apocalíptico, um colapso multibilionário que destruiria a reputação e o valor da Atari Corporation. Julian olhou para o artigo em suas mãos, depois para os relatórios sem saída de seu diretor de tecnologia. Os 2 documentos se encaixavam como chave e fechadura. O modelo teórico de Ilara, escrito 3 anos antes, não apenas identificava o problema que sua equipe enfrentava, ele já o resolvia antes mesmo de existir. O dispositivo na bolsa dela não era mais um mistério. Ela estava transformando suas teorias em realidade física, usando sucata porque era tudo o que tinha. O orgulho era um luxo que Julian já não podia se dar. Seu império inteiro equilibrava-se em uma lâmina, e a única pessoa no mundo capaz de salvá-lo era a jovem que ele havia humilhado numa calçada. Ele teria que procurá-la. Ele teria que pedir ajuda. Ele encontrou o apartamento dela em um prédio de tijolos gastos, impregnado com cheiro de umidade e decadência. Bateu na porta descascada, o som ecoando pelo corredor silencioso. Quando a porta se abriu, ficou frente a frente com Ilara. Ela parecia exausta, os olhos marcados por sombras de preocupação. Ao fundo, a tosse ofegante de uma criança ecoava pelo interior do apartamento. Os olhos dela se arregalaram em reconhecimento, depois se estreitaram em uma mistura de medo e ressentimento. "O que você quer?" perguntou, a voz baixa, mas firme. As palavras cuidadosamente ensaiadas de negociação corporativa evaporaram da mente de Julian. Ele já não era um CEO diante de um problema, era apenas um homem, desesperado. "Preciso da sua ajuda", disse, as palavras pesadas e estranhas em sua boca. "Minha empresa, temos um problema. Um problema que acho que só você pode resolver." Ele ergueu o artigo impresso em sua mão. "Isto é seu." O olhar de Ilara caiu sobre o papel, e uma fagulha do antigo brilho acadêmico retornou aos seus olhos, logo apagada pela dureza de sua realidade. "Isso foi há muito tempo", respondeu amargamente. "Tenho outras coisas com que me preocupar agora." Ela começou a fechar a porta. "Sua irmã", disse Julian depressa, a palavra fazendo-a parar. "Lena. Eu sei que ela está doente. Sei que você não pode pagar o tratamento." Respirou fundo, abandonando os últimos resquícios de arrogância. "Me ajude, e eu vou custear pessoalmente todas as despesas médicas dela. Pelo tempo que for necessário. Os melhores médicos, os melhores hospitais. O que ela precisar. Eu juro." Ilara o encarou, procurando em seu rosto qualquer sinal de mentira. Depois, seu olhar se voltou para dentro do apartamento, em direção ao som da respiração pesada da irmã. Por Lena, ela engoliria o orgulho. Por Lena, entraria na cova do leão. "Está bem", disse suavemente. "Eu vou ajudar você." A sala de guerra da corporação Atari era uma câmara hermeticamente fechada de ansiedade tecnológica. Um enorme painel curvo exibia linhas intermináveis de código e mensagens de erro em vermelho alarmante. O ar estava carregado com o cheiro de café velho e derrota intelectual.
Foi nesse ambiente que entrou Julian Thorne, seguido de uma jovem de jeans gastos e um moletom desbotado, segurando uma bolsa de lona. Marcus Vance, o imponente diretor de tecnologia de Julian, arregalou os olhos em descrença. Julian, o que é isso? Não temos tempo para visitantes. Esta é Ilara Vance, anunciou Julian, a voz firme, sem espaço para discussão. Ela está aqui para nos ajudar. Um murmúrio cético percorreu os engenheiros reunidos. Para eles, aquela garota parecia mais alguém que deveria servir café do que oferecer soluções em compressão de dados quânticos. Ilara ignorou os olhares. Seus olhos, claros e focados, percorreram o enorme painel. Ela absorveu o caos, os diagramas complexos, o código falho. Ficou completamente imóvel por 2 minutos inteiros, sua mente funcionando como um processador ultra-rápido, analisando cada variável. O silêncio caiu na sala, todos observando-a. Ela não pediu um terminal, nem ferramentas de diagnóstico. Apenas se virou para Julian e disse: Preciso de um quadro branco. E marcadores. Um quadro foi trazido às pressas. Diante dos engenheiros de elite, com diplomas caríssimos reduzidos a pó, Ilara começou a desenhar. Não escrevia código, mas sim formas, fluxos e equações que pareciam pertencer a uma outra linguagem lógica. Misturava notações de seu trabalho teórico com fragmentos da linguagem usada nos sistemas deles. Era como assistir a uma maestrina compondo uma sinfonia. Ela desenhou toda a arquitetura do sistema de memória, e então, com um único traço elegante, criou um novo caminho, uma solução simples e brilhante que contornava a falha lógica. O algoritmo de vocês está tentando impor simetria a um fluxo de dados assimétrico, explicou, calma e firme. Vocês estão lutando contra o estado natural da informação. É preciso deixá-la fluir. O modelo fractal permite que os próprios dados se comprimam, seguindo seus padrões internos, não uma estrutura rígida pré-definida. Era tão simples, tão elegantemente profundo, que beirava humilhante. Eles haviam tentado construir uma gaiola mais forte, enquanto ela simplesmente abriu a porta. Marcus Vance deu um passo à frente, o rosto pálido, e fitou o quadro. Seguiu a lógica, os olhos se arregalando com a compreensão repentina. Meu Deus, murmurou. Ela está certa. Os engenheiros correram para implementar a solução. Levaram menos de 20 minutos para reescrever o módulo central com base no diagrama dela. Rodaram a simulação. Os erros vermelhos desapareceram, substituídos por uma parede sólida e estável de verde. As transmissões de dados se estabilizaram. A perda de informação caiu a zero. Silêncio. Então, um engenheiro começou a bater palmas. Depois outro. Logo, toda a sala, até mesmo o humilhado Marcus Vance, estava tomada por uma ovação ensurdecedora e espontânea. Não aplaudiam apenas uma solução. Aplaudiam um milagre. O lançamento do Nexus foi impecável, um espetáculo de sucesso absoluto. As ações da corporação à tarde dispararam para níveis recordes. Julian Thorne foi saudado como visionário. Na coletiva de imprensa comemorativa, realizada em um salão grandioso repleto de jornalistas e líderes da indústria, Julian subiu ao púlpito. Começou com os agradecimentos formais à sua equipe e investidores. Então, fez uma pausa. Mas o verdadeiro herói deste projeto não sou eu, disse, a voz carregada de uma sinceridade nova e inesperada. A pessoa que salvou o Nexus, e toda a minha empresa, não faz parte da folha de pagamento da ATAR. Ainda não. Ele se virou e gesticulou para o lado do palco. Por favor, recebam Ilara Vance. Hesitante, Ilara entrou no foco dos holofotes. Vestia um simples, mas elegante vestido novo, presente de Julian, que insistira em comprá-lo. Julian manteve a mão em seu ombro e contou à plateia toda a história. Falou sobre a Bolsa Thorne, sobre a genialidade dela no MIT, sobre a tragédia familiar que a obrigara a abandonar os sonhos. Relatou como a encontrou ensinando crianças em uma biblioteca, como a subestimou, sua própria arrogância e seu pedido desesperado de ajuda. Passamos a vida procurando genialidade em salas de conselho e laboratórios renomados, concluiu Julian, a voz embargada pela emoção. Procuramos em pessoas com os títulos certos e os sobrenomes certos. Eu estava cego. A mente mais brilhante que já conheci trabalhava à noite como faxineira para pagar o remédio da irmã. Ele fez uma pausa, encarando Ilara. Ilara Vance não apenas corrigiu um erro de software. Ela corrigiu a minha visão. Ela me lembrou que valor não tem nada a ver com status. Em nome da minha empresa, e em meu próprio nome, ofereço a você, publicamente, o meu pedido de desculpas, e a minha profunda, eterna gratidão. Nos dias que se seguiram, Julian apresentou a Ilara uma proposta que seria o sonho de qualquer engenheiro do planeta, o cargo de diretora de inovação, salário de 7 dígitos e opções de ações suficientes para torná-la rica além da imaginação.
Ele a recebeu em seu escritório silencioso e vasto, com as luzes da cidade cintilando abaixo como um reino conquistado. E Lara ouviu atentamente, um pequeno sorriso sabendo no rosto. Obrigada, Julian, disse, com genuína gratidão. É uma proposta incrível. Mas não é para mim. Julian ficou atónito. Mas, por quê? Você poderia comandar toda a nossa pesquisa e desenvolvimento. Teria recursos ilimitados. Ela explicou com doçura. Eu não quero ser executiva. Não quero passar os dias em reuniões ou gerenciando orçamentos. Quero construir coisas. Coisas que ajudem pessoas. Seus olhos brilharam, como na biblioteca. Quero que você financie um novo laboratório. Um laboratório independente, separado da estrutura corporativa. Vamos chamá-lo de Vance Labs. Não vamos focar em lucro, mas em propósito. Vamos desenvolver tecnologia para ajuda humanitária. Terminar meu gerador de água atmosférica. Criar dispositivos médicos acessíveis. Tornar nossas patentes de código aberto. Ajudar pessoas como a Lena. Um mês antes, Julian teria zombado da ideia, considerando-a ingênua e anti-econômica. Mas já não era mais aquele homem. Viu a sabedoria na visão dela, um propósito que fazia sua busca incessante por riqueza parecer vazia e pequena. Ele sorriu, genuíno, pela primeira vez em anos. Sim. Absolutamente sim. Considere feito. Assim, nasceu uma nova parceria, não construída em contratos ou cláusulas, mas em respeito mútuo e em uma missão compartilhada. Julian, com sua formidável experiência em negócios, cuidou da logística, garantiu instalações, financiamento e abriu caminho na burocracia. Tornou-se o escudo de Lara, protegendo-a do mundo corporativo para que ela pudesse ser livre para criar. E Lara, por sua vez, tornou-se sua bússola, guiando os vastos recursos da ATAR para um rumo mais verdadeiro. Os anos seguintes foram um turbilhão de criações. O Vance Labs tornou-se um farol de esperança e inovação. E Lara, liderando uma equipe escolhida a dedo de pensadores brilhantes e pouco convencionais, trouxe seus projetos adormecidos à vida. Seus geradores de água foram instalados em vilarejos assolados pela seca em 2 continentes, criando oásis em terras áridas. O design de seu nebulizador avançado foi liberado gratuitamente ao mundo, e fabricantes produziram milhões de unidades de baixo custo, salvando incontáveis vidas infantis. Lena, agora uma adolescente saudável e vibrante, estagiava no laboratório todo verão, com um futuro tão brilhante quanto o que um dia fora o de sua irmã. Julian descobriu uma alegria nesse trabalho que todos os bilhões jamais lhe haviam proporcionado. Passava menos tempo em seu escritório na cobertura e mais tempo no laboratório, maravilhado ao ver Lara e sua equipe transformarem ideias impossíveis em realidade. Já não era o CEO temido, mas um colega orgulhoso e admirado. Até Marcos Vance, o outrora cético diretor de tecnologia, tornou-se um dos maiores apoiadores do laboratório, colaborando frequentemente com a equipe de Lara, para sempre humilde diante da lição que ela lhe ensinara. A cultura da ATAR Corporation começou a mudar, de um lugar movido apenas pelo lucro para uma instituição guiada por propósito profundo. Numa noite, Julian e Lara estavam no telhado do prédio do Vance Labs, olhando a cidade abaixo. Um drone de notícias passou zunindo, provavelmente a caminho de cobrir o lançamento mais recente de seus projetos. Julian a olhou, os olhos refletindo as luzes da cidade. Eu costumava pensar que o valor de uma pessoa se media pelo patrimônio líquido, disse em voz baixa. Julguei você pela sua bolsa gasta e pelos bolsos vazios. Balançou a cabeça, como afastando o fantasma de seu antigo eu. Você me ensinou que o verdadeiro valor se mede em vidas transformadas. Que os maiores tesouros não ficam em cofres, mas no coração. E que as mentes mais brilhantes, muitas vezes, estão escondidas nos lugares mais humildes, esperando apenas que alguém as enxergue.